Essa segunda palestra, Criacionismo na Ciência, é o primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, que foi colocado aqui para a gente conversar, é sobre a origem do universo. Origem do universo. Se você pegar o livro Decifrando a Terra, página 4, o livro Decifrando a Terra, esse livro Decifrando a Terra é basicamente o principal dentro da academia, tá bom? Se você for para estudar biologia, geologia, astronomia, seja lá o que você for usar, estudar, você vai precisar passar por esse livro Decifrando a Terra, e tem outro livro também para entender a Terra, que é mais a parte da geologia. Mas para esse, Decifrando a Terra, ele é muito importante. É um dos livros básicos, pelo menos era um dos livros básicos, né, há alguns anos, e eu acredito que ainda seja, né, o livro Decifrando a Terra. Na página 4, eu estou com um livro aqui também, quem quiser o PDF desse livro, me manda mensagem que eu passo para vocês, é um livro não cristão, é um livro secular, e ele vai falar no ponto 1.2, como nasceu o universo, tá certo? E eu quero ler aqui para vocês algumas coisas, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se nosso universo for fechado, isto é, se sua densidade média for superior a 6,5 multiplicado por 10 a menos 30 gramas por centímetro ao cubo não, A3, eu não lembro mais não, matemática mais não. Sua velocidade de expansão deverá diminuir até anular-se, e em seguida ela deverá implodir sobre si mesma. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, se o universo for fechado, ele vai chegar num momento que ele vai chegar tão perto, vai implodir, né, dentro. Toda a matéria estará reunida numa singularidade, um espaço muito pequeno de densidade, extremamente alta, virtualmente infinita, e sob uma temperatura também extremamente alta, virtualmente infinita. Nessa singularidade que foge a qualquer visualização, matéria e energia seriam indistinguíveis. Não haveria espaço em seu entorno e o tempo não teria sentido. Olha os termos que eles usam. Virtualmente infinito. O que significa virtualmente infinito? O que significa que isso ia fugir a qualquer visualização? Isso é ciência? Não parece ser. Porque a própria definição de ciência, eu preciso observar. Observar, testar, repetir. Se eu não estou conseguindo visualizar, como é que isso é ciência, gente? Está no livro, tá? Nesse livro secular. Esta pode ter sido a situação existente cerca de 15 bilhões de anos atrás. Não é mais 15, não, tá? Foi para 14 e pouco, agora é 13,7 e ainda vai mudar. Tá sempre mudando. Esse tempo muda direto. O ponto de partida de tudo que nos diz respeito, um ponto reunindo toda a matéria e energia do universo, que explodiu num evento único e original que os físicos denominam grande explosão ou Big Bang. No segundo parágrafo, eles dizem: a ciência não tem elementos para caracterizar o período que os físicos denominam de Planckiano. Ou seja, os próprios cientistas não têm nem... Primeiro, olha os termos virtualmente infinito. Isso não faz sentido nenhum, algum, dentro de uma terminologia científica. Zero.
fugir de qualquer visualização. Isso não está dentro de um padrão de ciência. Eu preciso observar, testar e repetir. Essa é a definição das ferramentas científicas. E o terceiro ponto, os cientistas não sabem definir, deixa eu usar aqui a palavra correta, os cientistas não têm elementos para caracterizar o período que eles chamam de planckiano. Isso não é ciência, gente. Isso é Disney. Isso não é ciência. Isso não faz parte de um padrão científico. E tá lá, que foi assim que foi criado o mundo. E ele vai seguir, e aí na página 5, tem do zero inicial, separação da gravidade, etc, etc. Então eles vão detalhe por detalhe de algo que eles não visualizaram. Eles mesmos escreveram. Eles mesmos escreveram aqui, que eles não visualizaram, que eles não têm nem elementos para denominar isso. Então, você percebe que essa ideia que eles têm vem da cabeça deles, não é científico. É tanto que eles fizeram, né, um síncroton ali na França, que não resolveu nada. Que não resolveu simplesmente nada. Não deu resposta nenhuma. Muito pelo contrário. Tudo que eles fazem está em contrário ao que eles imaginam que deveria ser o resultado. Por quê? Porque isso veio da cabeça deles. Essa criação do universo dentro de uma perspectiva evolutiva, ela não faz sentido algum. Nem cientista, nem científico, nem teológico. Para os teólogos que querem usar o Big Bang como uma forma de que Deus criou todas as coisas, não faz sentido algum. Algum. São simplesmente pessoas usando as verdades. Olha o que eu estou falando aqui com a minha mão, tá? Com meus dedos. As verdades que eles encontram dentro do ambiente acadêmico, dos cientistas, e querendo adicionar na palavra de Deus. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Então, essa é a ideia de como foi a criação do universo para eles. Veio de uma explosão, veio de um caos, e esse caos, em um ponto único, como eu li para vocês no livro, em um ponto único, toda a matéria do universo e toda a energia do universo se encontrava nesse ponto único. Pequenininho. Que explodiu. Toda a matéria. Para pensar toda a matéria do universo. Nesse ponto pequenininho que explodiu. Gente, isso não é ciência. Isso é muita vontade de descrever um mundo sem Deus. Apenas isso. Não sai disso. Não tem nenhum crivo científico. Não tem. Você lê esses 2 parágrafos, não tem nenhum crivo científico. Nenhum. Zero. Mas como essas pessoas não querem aceitar as verdades de Deus, elas vão criar outras ideias. E a Bíblia, eu amo. A Bíblia fala assim, e querendo ser sábios, né, se tornaram tolos. E se tornaram tolos mesmo. Essa é a ideia da criação do universo. Dentro de uma perspectiva criacionista terra jovem, como foi que aconteceu a criação do universo? Lá em Gênesis 1. Deus falou e veio a existir. Olha que Deus maravilhoso, poderoso. Deus falou e veio a existir. Mas como é que você sabe? Está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Isso faz parte de uma cosmovisão cristã. Eu estou acreditando na testemunha que me disse. Essas outras pessoas desse livro que eu estava lendo para vocês, eles não estavam lá há esses 15 bilhões de anos, 13,7 bilhões de anos, 13,4 bilhões de anos. Eles não estavam lá. Então, como que eles sabem o que aconteceu? Eles não sabem. Eles têm alguma testemunha para isso? Eles não têm nenhuma testemunha, porque ninguém estava lá. Ok?
dentro da perspectiva da criação do universo evolucionista, dentro de uma perspectiva de pessoas que não acreditam em Deus, não faz sentido nenhum, nem teológico, nem científico, ok? Esse é o primeiro ponto. Criação da Terra. Como que aconteceu a criação da Terra, a origem da Terra? Deixa eu aqui ler para vocês o próprio livro, tá bom? Página 18. Só um momento. 16, 18. Aqui. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo vai falar sobre a Terra. O terceiro planeta do Sistema Solar apresenta uma massa, ele vai dizer as características do Sistema Solar. Foram formados, a Terra foi formada por emanações gasosas durante toda a história do planeta, constituída principalmente por nitrogênio, oxigênio e argônio, e uma coisa interessante é que a quantidade de nitrogênio e oxigênio, ela é perfeita para a vida, no mundo caótico, sem ordem, desordenado, olha a chance disso acontecer. A temperatura de sua superfície é suficiente baixa para permitir a existência de água líquida, bem como de vapor de água na atmosfera, responsável pelo efeito estufa, regulador da temperatura, que permite a existência da biosfera. Ou seja, a Terra é simplesmente, e é o que ele diz aqui, a característica principal do planeta Terra é seu conjunto de condições únicas e extraordinárias que favorecem a existência e a estabilidade de muitas formas de vida. O que ele está falando aqui é, ora, a Terra ela é perfeitamente capaz de dar vida, de criar vida. É isso que eles estão dizendo aqui. Uma coisa que eu acho muito interessante é que há, né, milhares de planetas e há uma possibilidade de que esse número chegue até trilhões de planetas que existem. Mas só deu certo aqui. Só deu certo a vida aqui. Então, esse é um ponto muito inconsistente, gente. Muito inconsistente. A Terra ela foi feita caótica dentro de uma visão evolucionista, dentro de uma visão de pessoas que não creem em Deus. A Terra foi criada de forma caótica, desordenada, casual, jogada aos dados, e deu certo. A quantidade de nitrogênio e oxigênio ela é perfeita para a vida. A temperatura da Terra ela é perfeita para gerar tanto a água líquida como o vapor de água, que vai dar ali a estrutura da atmosfera. Ou seja, tudo na Terra é perfeito. Que chances disso acontecer dentro de uma questão caótica e desordenada? O professor Adalto Lourenço, ele usava muito essa ideia, né, de que você pegava uma cozinha, fazia uma explosão, e dessa explosão vinha um fogão e um bolo de chocolate. Perfeitamente no ponto, assim, ó. E é basicamente isso que eles estão falando. Mas, dentro de uma ideia de é só uma cozinha com bolo de chocolate, isso é muito pequeno, comparado com o ser humano, comparado com todas as outras formas de vida que existem na Terra. Animal, plantas, fungos, bactérias, vírus. Isso é totalmente inimaginável. Dentro de um crivo científico, isso não é possível. Isso não é possível. Matematicamente, olha a linguagem que eu estou usando. Eu estou falando sobre possível, possibilidade. Quando a gente estuda matemática, a gente consegue fazer cálculos de possibilidades.
E as possibilidades dentro de cálculos matemáticos que algo como a evolução tenha acontecido, eles são terríveis. É quase que... não tem nem como imaginar essa possibilidade, tá bom? Então, não estou falando possibilidade apenas por uma definição de, eu não quero que tenha sido assim. Não, dentro de uma possibilidade matemática. Dentro de uma possibilidade matemática. E você tem acesso a essa informação a hora que você quiser. Quais são as possibilidades matemáticas da evolução ter acontecido? Você pode colocar isso no seu, né, no chat GPT, ou então qualquer GPT que você tem, ou no Google. Você vai ver. É muito pequena, quase assim, a nível de ser quase inexistente. A nível de ser quase inexistente. Tá? Então, esse é o ponto que eu queria falar com vocês. O outro ponto é sobre a questão da origem do homem. A origem do homem. Bem, a ideia da origem do homem é que primatas e homens, eles compartilham de um mesmo ancestral. Ou seja, de um animal veio o grupo dos homens, né, dos seres humanos, veio o grupo dos primatas. Teve um único ancestral. Teve o mesmo ancestral comum. De onde veio essa ideia? Bem, Darwin, lá em 1859, né, ele coloca toda a ideia da evolução, que todos nós estamos interligados, que todos nós temos uma relação com animais. Então, isso veio ali desde 1859 com Darwin, tá? Darwin e Wallace também. Em 1871, ele escreve um livro falando sobre a origem do homem, e ele aplica esse conceito evolutivo do homem estar relacionado com os animais nesse livro. E nesse livro ele vai explicar que o homem está relacionado com o primata, com os primatas. Tá? Não é que o homem veio do macaco, não é. Está errado. É que homens, seres humanos e primatas vieram de um animal, vieram de um grupo, tá? De animal, de um ancestral comum. Então, essa ideia de que homens, seres humanos e primatas, né, macacos, né, estou usando uma forma bem simplista, tá? Não são macacos. Dentro dos primatas, macacos é apenas um dos grupos, né, deles. Então, foi ele que veio com essa ideia. Essa ideia vem de uma ideia evolucionista, não vem de uma ideia bíblica, vem de uma ideia evolucionista. Dentro da evolução, dentro do conhecimento evolutivo, quando você encontra características semelhantes ou iguais, eles dizem, tá vendo? Eles têm o mesmo ancestral. Eles têm a mesma família, eles fazem parte do mesmo grupo, porque eles têm as mesmas características. Essa é a visão, a perspectiva evolucionista. Na perspectiva criacionista Terra Jovem, essas semelhanças dizem que nós temos o mesmo criador, o mesmo design. O mesmo design criou as coisas de forma semelhante. Ora, se você pegar um pintor, você vai ver que as obras dele têm características próprias. Só daquele pintor. Eu lembro que eu estava lendo um livro, eu li vários livros desse mesmo autor, e pelo menos, eu cansei, porque eu percebi o formato que ele escrevia, e eu me cansei do formato que ele escrevia, né? Então, é muito importante para a gente entender isso, que dentro de uma visão evolucionista, essas características, elas são por causa estão na mesma família. Dentro de uma característica criacionista Terra Jovem, não, foi porque nós fomos criados pelo mesmo criador. Então, nós temos características parecidas. O mesmo designer nos desenhou, então, por isso nós temos as mesmas características. Então, veja, a interpretação ela é diferente, ela está baseada na cosmovisão da pessoa. Quando a gente vê, por exemplo, o que aconteceu com Lucy, aqui já concluindo também, Lucy e Homo naledi, Lucy é um animal, né? Um animal, né?
um bicho, né? Uma criatura, vou usar a palavra criatura. Uma criatura que foi encontrada, que aparentemente tinha características de humano e características de primata. Porém, o que acontece é que Lucy não foi encontrado com mão nem pé. E eles adicionaram mão e pé de seres humanos em Lucy. É por isso que Lucy, ela tem uma aparência humana com um pouco de primata, né? Mas o que acontece com Lucy é que eles encontraram o joelho e esse joelho não dava certo, né? Na verdade, eles encontraram a pelvis. Quando eles encontraram essa pelvis ela não encaixava com a estrutura de andar, né? Que eles encontraram, com as pegadas que eles encontraram. Então, eles levaram para um laboratório e quebraram a estrutura da pelvis, né? Do osso da pelvis, assim, para formar num jeito que desse certo com aquelas pegadas. Aí você fala assim, nossa, mas isso aqui é mentira grande. Essa menina tá inventando história. Tô inventando história? Manda para mim que eu vou te mandar o vídeo. Tá? Manda para mim que eu vou te mandar o vídeo. Que mostra os cientistas evolucionistas quebrando a pelvis de Lucy para encaixar com as pegadas que foram encontradas. Isso não é ciência, gente. Isso é manipulação de dados. Total manipulação de dados. Como que eu posso quebrar um fóssil para que ele se encaixe de acordo com o que eu acho que ele é? Não posso fazer isso. De jeito nenhum. Isso é manipulação de dados. Então, Lucy é a principal, né? Dentro do conhecimento científico, tem outros, mas a Lucy é a mais conhecida, de que há essa relação entre seres humanos e primatas. Mas, na verdade, foi apenas uma manipulação de dado que aconteceu, e quem tiver dúvida e quiser essa informação, manda uma mensagem para mim no meu Instagram, ou vai lá no meu grupo VIP do WhatsApp, que eu mando para vocês o vídeo. Tá bem? Bem, era isso, essa parte agora da origem do universo, da Terra e do homem, e fico aberto aí às perguntas de vocês. Excelente. Pessoal, vamos mandando as perguntas aí no grupo. A Natália mandou uma outra pergunta, duas, né? Mas uma tem a ver com a outra, vou fazer logo as duas. A primeira pergunta, a primeira coisa que Deus criou foi a terra e a água, as primeiras, né? Aí ela colocou também, o fato de cientistas afirmarem que a história iniciou na água, poderia ter a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, não. Deus criou a terra, criou a água, e Deus cria a vida a partir do que ele fala. Ele fala e vem. Não há nenhum aspecto de que a vida aconteceu na água. Até mesmo cientificamente falando, existem já muitas provas químicas, né, dentro da área da química, que demonstram que isso é impossível. Saiu até alguns artigos novos agora, eu estava com o Dr. Eberlin há um mês e pouquinho agora, que ele estava aqui, e ele estava justamente falando sobre isso. E eles estavam publicando, ou que já tinha acabado de ser publicado, algo em relação a isso. Me lembra disso, Natália, lá no grupo, tá? Que eu vou mandar uma mensagem para o Dr. Eberlin, Dr. Marcos Eberlin, e perguntar sobre essa conversa, e aí eu posto o artigo, tá? Lá no grupo. Tá bom, Natália? Natália é uma de longas caminhadas, Natália é uma bênção lá no grupo. E desde o início do grupo, né, Natália? Então, me manda uma mensagem no grupo lá, Natália, para me lembrar que eu vou pedir isso para ele, te mostrar o artigo, né, que fala sobre essas questões da química mesmo, de que demonstram que não é possível que isso aconteceu na água, a vida aconteceu na água. Excelente. A Sara mandou aqui uma pergunta um pouquinho mais complexa, eu vou ler completa. Ela fala assim,
O Linneu criou os termos taxonômicos e após Darwin foi desenvolvido os conceitos evolutivos. Então, quando lemos na Bíblia, né, aves, animais, terrestres, temos em mente conceitos mais evolutivos do que realmente foi. Aí a pergunta, como melhorar esses conceitos para diminuir essas confusões? Então, quando lemos na Bíblia aves, animais terrestres, temos em mente conceito mais... aí onde está? A gente, quando lê na Bíblia esses termos, a gente precisa ler de acordo com os termos bíblicos. Tá? Então, por exemplo, quando a Bíblia fala em aves, né, lá no 5º dia da criação, que Deus criou as aves, né, aquele termo está significando tudo que voa, aquilo que voa. Então, no 5º dia da criação, Deus criou também os insetos, porque eles voam, os pterossauros, que são répteis que voam, os pássaros, né? Então, a gente precisa ler de acordo com a Bíblia, né? Porque essas ideias taxonômicas de Linneu, que foram muito boas, Linneu era uma pessoa que conhecia a palavra de Deus também, que acreditava numa terra, né, de uma terra jovem também, mas ele cria de acordo com uma perspectiva dele, né, humana. Que ainda é bem melhor, obviamente, do que a perspectiva de Darwin, porque Darwin ele coloca a questão taxonômica relacionada à ancestralidade evolutiva. O Linneu ele vai criar essas questões taxonômicas de acordo com a aparência, com a morfologia, com a anatomia dos animais, né, dos seres vivos. Então, é importante, Sara, quando você lê aves, você vai lá para o texto da Bíblia e vê o que é que significa essa palavra aves no original. Significa aquilo que voa. Então, que é um réptil. Réptil é um animal terrestre, tá? O que é um mamífero. Tá lá, é um animal que tem características, né, que estão lá de um mamífero. Então, a gente precisa ter um cuidado, quando a gente está lendo a Bíblia, de ler o que está na Bíblia, sem adicionar essas ideias, né? Tendo uma cautela em adicionar essas ideias para dentro da Bíblia. Não, quando a gente lê a Bíblia, a gente não lê ela com os conceitos mais evolutivos, não, tá bom? Tem que ter muito cuidado. Eu entendo aqui a sua questão, Sara, porque muitos conceitos foram modificados. E porque esses conceitos foram modificados, fica um pouco confuso e difícil, às vezes, fazer algumas dessas leituras, tá bom? Mais alguma pergunta? Excelente. O pastor Marcos está digitando aqui, mas o pessoal falou aqui no chat, professora, não sei se é o irmão é Leonai, né? Falou também do caso do homem de Nebraska, né? Que descobriram que era um pouco selvagem, e também falou do homem, do outro daí, né? Homem Piltdown. Se você não puder comentar um pouquinho aí também. O homem de Nebraska, eles encontraram um dente, e a partir desse dente, eles desenharam o homem, quem estava lá com ele, o local que ele morava, os animais, as plantas, tudo a partir de um dente. E aí, quando eles foram fazer os estudos melhores sobre esse dente, eles descobriram que o dente era de um porco. Nem de humano era o dente. O homem de Piltdown, eles pegaram uma parte do crânio de um primata e uma parte do crânio de um humano e colaram, né? Fizeram a colagem deles dois, para que ele parecesse meio humano, meio primata. Então, assim, são fraudes que existem dentro do meio científico. Infelizmente, isso é mais frequente do que a gente imagina, infelizmente. As estatísticas mostram que muitos dos artigos que são escritos, você não consegue repeti-los, e isso é uma própria definição da ciência. É necessário que aquilo seja possível de ser repetido, e boa parte dos artigos, eles não conseguem ser repetidos, porque os dados não estão corretos, né? Então, infelizmente, assim, nem tudo que a gente vê na ciência, a gente precisa ter muita cautela de aceitar aquilo ali como verdade ou não, tá bom? Tem que ter muito cuidado, ver quais são os métodos, os métodos que eles estão usando, ver se os resultados estão de acordo com os métodos, enfim, tem que ter muito cuidado na leitura científica, e o negócio assim, tá piorando muito,
muito mesmo, porque com todas essas questões de que verdade não existe, de que definições elas podem ser maleáveis, tá criando um caos nas palavras, nas definições, umas confusões muito difíceis de, assim, quando você está lendo artigo científico, você tem que ter uma cautela muito grande. Excelente. Pastor Márcio, ele colocou aí, né? Gabriela, você poderia indicar depois nomes de autores confiáveis para cada área da boa ciência, né? Falou arqueologia, história, biologia, sociologia, filosofia, entre outros. Tá. Eu sempre indico o site do Answers in Genesis. Answers in Genesis. Eu vou aqui colocar. Qual é o site? answersingenesis.org. O Answers in Genesis.org tem milhares de artigos sobre vários desses assuntos. Agora, com toda essa questão da inteligência artificial, você tem como traduzir esse material. Tem uma inteligência artificial no próprio site do Answers in Genesis que você pode fazer perguntas em português, tá bom? Para esse assistente lá de inteligência artificial. E lá também tem vários livros, vários autores também que você pode ver, se tem no Brasil, né? A gente tem trabalhado com algumas editoras no Brasil para fazer a tradução de material. Acabaram de sair, acho que foi mês passado, 4 livros com cerca de 100 perguntas e respostas sobre o criacionismo. Está sendo vendido pela Monergismo, tá? Pela editora Monergismo. Então, quem tiver desejo aí, vai lá na editora e dá uma olhada nesse material excelente, material muito, muito bom. Infelizmente, Pastor Marcos, no Brasil, a gente tem pouco material em português, mas entra lá no site do Answers in Genesis e no Monergismo e vocês vão dar uma olhada nesse material. Muito bom, já até enviei aqui no grupo, no seminário. Outra pergunta do pastor Marcos, professora, diz assim, como você interpreta o assassinato do jovem cristão conservador, né, Charlie Kirk, e quais as principais lições para a juventude cristã? Nossa, pastor, esse é um assunto, né, que tem me tocado muito desde que aconteceu. Tem sido foi um choque para a nação inteira aqui nos Estados Unidos, né? Foi pego o suspeito, o acusado, né, desse crime foi pego. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Todos nós cristãos, a gente precisa entender que a verdade, ela não é agradável. A verdade não é palatável, a verdade não é natural de nós, seres humanos, pecadores, no mundo caído. Não é natural de nós reconhecermos, amarmos, desejarmos, nos interessar pela verdade. Não é natural. A verdade, ela não é natural para nós. Não é. Lá em Timóteo fala, né? Que a 1 Timóteo fala que irrita o ouvido. É algo que, sabe, não é legal, não é bom para o ouvido. Então, não é natural da gente a verdade. Não é natural para as pessoas a verdade. A gente precisa entender isso. Que a verdade, ela é rara. A verdade, ela é rara. A verdade, ela é muito... No mundo, se não fosse a igreja, o baluarte da verdade, assim, a verdade do mundo, ela é rara, porque ela não é desejável, ela não é reconhecível, porque não é natural do homem caído buscar as coisas do espírito, né? E quem é a verdade? A verdade é o próprio Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não é natural. A gente precisa entender isso como cristão.
Segundo, nós precisamos entender que o mundo vai nos odiar por causa de Cristo. Vai nos odiar. O mundo não gosta de crente. O mundo não gosta de crente. Não gosta. Então o mundo vai nos odiar. Então todos aqueles que falam a verdade, todos aqueles que falaram a verdade sobre a verdade, que é Cristo, muitos desses morreram. O próprio Cristo. Os discípulos. Paulo. Falar a verdade é uma sentença de morte para todos nós. É uma sentença de morte para todos nós. E isso precisa ficar muito claro para a gente. Muito claro. A nossa visão precisa estar no céu. Nosso desejo precisa estar no céu. Nosso olhar precisa estar no céu. Nossos planos precisam ser eternos. Porque nós assinamos uma sentença de morte. Ao falar a verdade. Nós assinamos uma sentença de morte. E nós precisamos encarar isso. Nós precisamos encarar isso. E nós, cristãos, e a Igreja de Deus, precisa falar mais sobre a morte. É impossível refletir sobre o amor sem falar sobre a morte. Porque o amor morreu na cruz. Cristo morreu na cruz. Então é impossível você pensar, refletir sobre o amor sem pensar na morte. Os dois estão totalmente ligados, né? Então, eu acho que é muito importante para a gente entender que essa é a realidade do mundo hoje, e sempre foi essa realidade, sempre foi essa realidade. Hoje, missionários têm morrido em vários lugares do mundo, como tem morrido em vários séculos, essa é a mesma história. Não é diferente, não é nada diferente debaixo do sol. Não, tudo é a mesma coisa. Então, a gente precisa entender sobre isso. O outro ponto agora é para os pais e para as mães que estão aqui presentes, quem tem filhos. Porque eu fiquei pensando, olha, a mãe e o pai do Charlie, né, Kirk, com certeza eram muito orgulhosos dele, né? Imaginem, pastor, alegria, né? Você vê seu filho aos 18 anos, ele montou o Turning Point quando ele tinha 18 anos. Então, eles eram muito orgulhosos do Charlie, né? Mas hoje eles estão chorando a morte do Charlie porque o Charlie fazia o que ele fazia. Se o Charlie fosse só uma pessoa comum, normal, podia estar vivo ainda. Estava no seu trabalho normal, no seu dia a dia, podia estar vivo. Mas aqueles pais formaram um homem, pela graça de Deus, para que ele seguisse o chamado de Deus. E aqueles pais, ao formarem aquele homem para seguir o chamado de Deus, eles estavam empurrando o filho deles para a morte. Então, como pai e como mãe, nós precisamos orar ao Senhor que nos dê graça para criarmos filhos que estejam prontos. 2 meses antes do Charlie morrer, em uma entrevista que ele deu, eu estava assistindo essa entrevista, o rapaz pergunta, se você morrer hoje, como que você gostaria de ser lembrado? E ele, né, fala assim, se eu morrer? Porque para ele é 31 anos, gente, assim, você não pensa em morrer. Se eu morrer, ele fala, se você morrer, você quer ser conhecido pelo quê? Ele falou, pela coragem da minha fé. E ele tem sido conhecido pela coragem da fé dele. Hoje eu estava vendo a entrevista do governador de Utah, e ele falando justamente sobre isso, né, sobre a coragem que o Charlie teve, né? Então, nós como igreja precisamos estar preparados para morrer. E nós precisamos estar preparados para enterrar os nossos também. Porque eles morrerão, caso Deus não volte, por causa da verdade de Deus. Então, é uma realidade dura, mas é a verdade. Isso é cosmovisão cristã. É viver dentro da realidade, é viver dentro da verdade, porque a verdade liberta. Eu tenho 3 filhos. Tenho o Joshua, o Daniel e a Júlia.
Joshua e Daniel têm 6 anos. Joshua tem 6 anos, o Daniel tem 4 anos. Eu converso com eles sobre a morte quase que diariamente. Porque eles precisam entender que a morte dessa terra faz parte do plano eterno de Deus. A nossa vida não é essa. Nossa casa não é essa. É como eles falam, mamãe, é só por um tempinho, né? E eu falo, sim, meu filho, aqui é só um tempinho. Então é muito importante que nós, como igreja, a gente veja isso que aconteceu e a gente traga para nós que esse é o preço de quem fala a verdade. Sempre foi esse preço. Sempre foi esse preço. E, tristemente, da realidade que a igreja do Brasil passa dentro de um contexto político, a igreja de Deus precisa estar muito mais fortalecida na palavra dele, na verdade dele, porque eles nos odiarão por causa do nome de Cristo. Então, foi as lições que eu entendi, né, para mim como mãe, de me preparar para uma situação dessa com os meus filhos e de criá-los fortes e íntegros, para que eles queiram ser lembrados pela coragem da fé deles. Não tá saindo o som, pastor. O som. Tá não. Eu tô escutando o Senhor porque eu tô aqui, ó. E agora, tá saindo o som? Agora tá, agora tá. Que bênção, Gabriela, ouvir essas palavras tão encorajadoras ao nosso coração. Na verdade, nós já estamos mortos, né? Nós já morremos desde que o Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Nós já morremos para esse mundo, estamos crucificados com Cristo, né? E então o que nos espera é, de fato, partirmos, estar com Cristo, mas deixarmos aqui o legado de alguém que viveu e morreu pelo aquilo que creu, por aquilo que, de fato, confiou. Eu lembro das palavras do pastor Paul Washer, quando ele disse que se o filho dele, com 18 anos, chegar para ele e dizer assim, pai, eu quero levar o nome de Jesus Cristo no país mais fechado, mais perigoso dessa terra, eu vou olhar para ele e colocar a mochila nas costas deles, assim, filho, vá. E se você morrer no campo de batalha, eu quero estar lá para fincar a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo, dizer que aqui morreu um herói da fé, alguém que, de fato, amou a Cristo e morreu por ele. Então, isso é muito importante para todos nós, jovens, igreja do Senhor Jesus Cristo, estejamos preparados para viver e morrer pela nossa fé, pelo nosso Salvador, porque nós sabemos para onde iremos. Gabriela, muito obrigado. Vou pedir para Aurélio fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, e amanhã, às 14 horas, estaremos de volta aqui para caminharmos, então, para a conclusão do nosso seminário, que o primeiro dia foi maravilhoso, maravilhoso. Excelente. Vamos orar então ao Senhor, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, desde já te agradecemos por essa oportunidade de aprendermos mais, Senhor, da tua palavra, de aprendermos mais, Senhor, sobre a tua criação, de aprendermos mais sobre ti, Senhor, sobre a tua obra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor se revela a nós, Pai. Senhor, de maneira especial, nós te agradecemos pela professora Gabriela, que tem sido usada de forma grandiosa, Senhor, por ti, tem defendido a fé e tem sido espelho de Cristo, Senhor, aqui nessa terra. Muito obrigado pela disponibilidade dela, abençoa a tua serva, esteja com ela, com sua família, seu marido, seus filhos, e que ela possa exalar o bom perfume de Cristo, Senhor, ali nos Estados Unidos, e aonde quer que ela vá, Senhor. Dá-nos fé, dá-nos coragem e dá-nos amor, Senhor, por ti. É assim que nós choramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoal, Amém. Só mais uma vez, Pai, para falar. Eu gostaria que aqueles que puderem, quiserem, por favor, liguem aí a câmera para a gente registrar esse momento. Eu vou printar aqui.
Então, quem tá descabelado, ajeita o cabelo. E se puder ligar a câmera aí, para a gente fazer um print aqui. Eu vou fazer, o Rodrigo também vai fazer. Né? Eu vou ajeitar aqui agora. Então, por favor, pessoal, se arrumem aí só para a gente fazer um print aqui. Liguem a câmera, aqueles que puderem. Sorriam com a família, com todo mundo aí. Esperar mais um minutinho, que ainda tem muita gente com a câmera desligada, mas não é obrigado a aparecer, viu? O pessoal tá ligando a câmera, tô esperando ainda, que tem muita gente ligando. Ou... Lá vai, pessoal, sorri aí que vou tirar o print aqui, viu? 3, 2, 1. Show, tirou aí também, Rodrigo? Só para ver se ele tirou. Rodrigo? Tirou também? Tirei, Aurélio. Excelente. Pois, meus irmãos, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Amanhã estaremos de volta, né? Se Deus assim quiser e permitir, às 14 horas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham uma boa noite. Só um pedido, antes de vocês irem dormir, coloque aí uma mensagem no grupo dizendo o que vocês acharam do primeiro encontro, tá bom? E confirmando a sua presença amanhã. Então, fala um pouquinho de como foi aí esse primeiro encontro. Obrigado, Rodrigo, por nos ter aí auxiliado na técnica, aos pastores, líderes presentes, todas as igrejas que estão participando aí, do nosso presbitério, presbitério dos Inhamuns, presbitério central, gente que está vindo aí de outros lugares também, muito obrigado. Tem gente da Espanha aí conosco, Porto Velho, São Paulo, muito bom. Deus abençoe a todos, até amanhã, às 14 horas. Tchau, tchau, pessoal.